Sobre as grandes coisas ou se guarda silêncio, ou se fala com grandeza. Com grandeza, visto é, com cinismo e com inocência. Esse homem escreveu algumas das frases mais explosivas da história da filosofia. Foi professor universitário aos 24 anos, amigo íntimo de Wagner, admirado por Dostoiévski, temido pela igreja, odiado pelos nacionalistas alemães, curiosamente os mesmos que tentariam sequestrar suas ideias décadas depois. Mas em 3 de janeiro de 1889, Friedrich Nietzsche saiu de casa em Turim, viu um cavalo sendo espancado na rua, correu até o animal, abraçou seu pescoço e começou a chorar. Nunca mais voltou a ser ele mesmo. Foi internado, declarado mentalmente incapaz, e foi exatamente nesse momento que alguém esperava na sombra para tomar o controle de tudo que ele havia escrito. E o resultado disso está no livro que você vai conhecer hoje. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, em Hocken, uma pequena cidade da Prússia. Filho de um pastor luterano que morreu louco quando Nietzsche tinha apenas 5 anos. Uma infância marcada pelo silêncio, pela religião e pela morte. Aos 24 anos, sem sequer ter concluído o doutorado, foi contratado como professor de filologia clássica na Universidade de Basileia, na Suíça. Era um prodígio incontestável, mas Nietzsche logo percebeu que não cabia em lugar nenhum, era grande demais e incômodo demais para o mundo acadêmico. Sua mente ia além das palavras gregas antigas. Ele queria entender a própria estrutura da existência humana. E então, durante uma caminhada pelos arredores de um lago na Suíça, em 1881, algo aconteceu. Onde quer que eu tenha encontrado um ser vivo, ali encontrei vontade de poder. E até mesmo na vontade do servo inclui a vontade de ser mestre. Nos anos seguintes, Nietzsche escreveu como um homem possuído. Sofria de enxaquecas devastadoras que o deixavam cego por dias. Vivia quase sem dinheiro, tinha poucos amigos e acabou brigando com a maioria deles. Mas continuava escrevendo, acumulando anotações, rascunhos, aforismos, tudo para uma obra que ele considerava a maior de sua vida. O título escolhido, Der Wille zur Macht, a vontade de poder. Seria, nas palavras dele, uma transvaloração de todos os valores. Um ataque frontal à moralidade cristã, ao nacionalismo, ao niilismo, ao conformismo. Um livro que redefiniria o que significa ser humano. Mas Nietzsche jamais terminou esse livro. O colapso em Turim em 1889 chegou antes, e o que aconteceu em seguida mudaria o destino dessa obra para sempre. Seu nome era Elisabeth Förster Nietzsche, irmã de Friedrich e inimiga silenciosa de tudo que ele representava. Enquanto Nietzsche escrevia contra o nacionalismo alemão e o antissemitismo, explicitamente em cartas e manuscritos, Elisabeth havia se casado com um líder de movimento antissemita e fundado uma colônia racista no Paraguai. Nietzsche e a irmã eram opostos em tudo que importava. Quando o irmão entrou em colapso e foi declarado incapaz, Elisabeth voltou do Paraguai. Assumiu o controle total sobre seus manuscritos não publicados, fundou o Nietzsche Archiv em Weimar e começou a trabalhar. Conheço meu destino. Um dia, meu nome será associado à memória de algo tremendo. Uma crise como nunca houve na a mais profunda colisão de consciências. Uma decisão conjurada contra tudo que foi até então acreditado, exigido, santificado. Os manuscritos de Nietzsche eram uma coleção enorme de notas, rascunhos e fragmentos, material bruto para o livro que ele nunca concluiu. Elizabeth selecionou os trechos que queria, descartou os que não lhe agradavam, reorganizou a obra segundo sua própria visão de mundo e, em 1901, um ano após a morte do irmão, publicou a primeira edição de A Vontade de Poder, com 483 aforismos cuidadosamente escolhidos a dedo. Em 1906, expandiu para 1067 aforismos. Nietzsche nunca escreveu esse livro. Sua irmã o montou peça por peça, como queria.
Décadas depois, os filólogos italianos Giorgio Colli e Mazzino Montinari foram ao arquivo em Leipzig para trabalhar nos manuscritos originais. O que encontraram foi chocante. A edição que o mundo conhecia como a vontade de poder era, nas palavras deles, uma falsificação histórica. Ele sabia, de alguma forma, ele sabia, mas não poderia imaginar que a traição viria de dentro da própria família. E há um detalhe ainda mais perturbador. Alguns pesquisadores descobriram que Nietzsche, em 1888, pediu ao seu senhorio que queimasse algumas de suas anotações antes de deixar Sils Maria. Essas mesmas notas foram resgatadas das chamas e incorporadas ao livro pela irmã. Notas que o próprio autor quis destruir. Você está prestes a conhecer um livro que o seu próprio criador tentou apagar? Antes de entrar nas ideias do livro, preciso te dizer algo que a maioria dos canais não conta. Cada vez que um livro é traduzido, algo se perde. Às vezes palavras, às vezes nuances, às vezes a intenção inteira. No caso de Nietzsche, isso é ainda mais grave, porque o próprio texto alemão já foi manipulado antes de chegar às traduções. Aqui neste canal, a nossa diretriz é clara. Sempre que possível, vamos às fontes mais antigas e mais próximas do original. Para este vídeo, trabalhamos com a primeira tradução autorizada para o inglês, feita por Anthony M. Ludovici em 1910, publicada na coleção completa das obras de Nietzsche, organizada pelo Dr. Oscar Levy. Por que isso importa para você? Porque uma tradução de 1910 está muito mais próxima do alemão original da época do que qualquer tradução brasileira moderna, que já parte de uma versão intermediária, que parte de outra, que parte de outra. É como o telefone sem fio da filosofia. Cada passagem dilui um pouco mais o que Nietzsche realmente disse. Neste canal você vai sempre saber de onde vem o que você está ouvindo. Agora vamos ao que realmente importa. O que há neste livro que é tão poderoso, tão incômodo, que justificaria sua distorção, seu sequestro político e seu apagamento? Vou te mostrar as 5 ideias centrais que atravessam toda a obra. O que vou relatar agora é a história dos próximos 2 séculos. Descreverei o que virá, o que deve necessariamente vir, o triunfo do niilismo. Nietzsche abre o livro com uma declaração que soava como profecia e que, olhando para o século XX, se provou absolutamente certeira. Mas atenção, Nietzsche não era niilista. Ele era o filósofo que diagnosticou o niilismo como uma doença que a Europa estava prestes a contrair. Nietzsche dizia que o colapso dos valores tradicionais, especialmente os religiosos, criaria um vácuo imenso, e nesse vácuo as pessoas seriam capazes das maiores crueldades. Aconteceu. 2 guerras mundiais, genocídios, totalitarismos. O que significa o niilismo? Que os valores mais elevados estão perdendo seu valor. Não há mais horizonte. Não há resposta para a pergunta: para quê? Mas o niilismo para Nietzsche não era uma sentença de morte, era uma oportunidade. O niilismo é a porta para uma nova criação de valores. Aqui está a ideia que mais incomoda quem tem algo a perder com ela. Nietzsche argumenta que a moral, como a conhecemos, não é uma verdade universal, não foi revelada por Deus, não é o resultado da razão pura, é um instrumento de poder, especificamente um instrumento inventado pelos fracos para controlar os fortes. Pense nisso. Quando alguém que está no poder usa palavras como humildade, sacrifício, abnegação para descrever o que os outros devem fazer, mas nunca ele mesmo, isso é exatamente o que Nietzsche está descrevendo. A moral como arma. Pergunte-se, quem se beneficia das regras morais que você foi ensinado a seguir? Este é o conceito mais distorcido de toda a obra, e a distorção tem nome: Elizabeth. A expressão vontade de poder foi sistematicamente usada pelos nazistas para justificar dominação racial e expansionismo militar. É um dos maiores crimes intelectuais da história. Porque o que Nietzsche realmente entendia por vontade de poder
era completamente diferente. A vontade de poder é o impulso criativo. É o que faz um escritor escrever às 3 da manhã, mesmo sem audiência. É o que faz um cientista recusar o resultado fácil e ir mais fundo. É o que faz uma pessoa recusar a mediocridade quando o conforto seria mais simples. Não é sobre vencer os outros, é sobre se tornar mais do que você era ontem. A vontade de poder é a recusa de se conformar com o que você já é. Só onde há vida há também vontade. Porém, não vontade de vida, mas assim vos ensino, vontade de poder. Nietzsche era igualmente impiedoso com a religião e com o cientificismo ingênuo. Por quê? Porque ambos cometem o mesmo erro. Acreditam que existe uma verdade objetiva e definitiva e que eles a possuem. Para Nietzsche, todo conhecimento é uma interpretação, toda teoria é uma perspectiva, e a perspectiva que domina é sempre aquela que tem mais poder para se impor. Isso não significa que a verdade não existe, significa que a verdade que você conhece foi filtrada por quem tinha interesse em te mostrá-la. Qual foi a última vez que você questionou de onde veio uma verdade que você aceita como óbvia? No livro 4, O Mais Poderoso de Todos, Nietzsche fala de algo que ele chama de Übermensch, o além-humano. Novamente, Elizabeth deformou esse conceito para justificar a ideia de raça superior. De novo, uma mentira deliberada. O além-humano de Nietzsche é aquele que cria seus próprios valores em vez de herdar os valores de outros. É aquele que enfrenta o abismo do niilismo e ri. O além-humano não foge da dor, não busca conforto fácil, não precisa de aprovação externa para saber que sua vida tem valor. Ele cria o significado que não encontra pronto. É isso que Nietzsche propõe como resposta ao niilismo moderno. Não a resignação, não a fé cega, não o conformismo, mas a criação. E o que tudo isso tem a ver com a sua vida hoje? Tudo. Vivemos em uma época em que o niilismo que Nietzsche previu já chegou, mas ninguém chama pelo nome. Chamamos de crise de sentido, de burnout, de ansiedade existencial, de vazio. As instituições que davam sentido à vida, religião, família, nação, progresso científico, foram sendo esvaziadas uma por uma e ficamos sem o antídoto. Nietzsche não te dá um manual de autoajuda. Ele não vai te dizer o que valorizar, mas ele te faz a pergunta que ninguém mais quer fazer. Os seus valores são realmente seus? Ou foram colocados dentro de você por alguém que lucra com eles? 3 perguntas para você carregar depois desse vídeo. 1. Qual área da sua vida você está vivendo no piloto automático, aceitando valores e regras que nunca questionou? 2. O que você faria diferente se soubesse que ninguém está assistindo e ninguém vai julgar? 3. O que em você ainda está por ser criado, ao invés de apenas reproduzido? Essas são as perguntas que a vontade de poder coloca na mesa. Não como filosofia acadêmica, como um espelho apontado para o seu rosto. Aqueles que não podem se compreender a si mesmos amam ser mal compreendidos. Friedrich Nietzsche foi mal compreendido em vida, traído pela irmã após a morte, sequestrado por regimes que ele abominava e, lentamente, silenciado pelo tempo. Mas as ideias que ele deixou nos rascunhos, antes de a irmã mexer neles, antes das traduções, antes das distorções, essas ideias continuam vivas e agora você as conhece. Guarda isso com você. Agora eu preciso da sua ajuda com uma missão importante. Qual livro raro, poderoso, suprimido ou esquecido você quer ver neste canal? Escreve nos comentários, com um parágrafo curto dizendo por que esse livro importa. Os mais votados viram os próximos vídeos. Juntos estamos construindo a biblioteca incrível e poderosa. Se esse vídeo fez você pensar, compartilha. Esse tipo de conteúdo precisa chegar em quem está pronto para ele.